Bem-vindos a essa aula. Nessa aula a gente vai falar da coisa mais importante, eu acho, dos últimos tempos aqui, que é sobre estudo aprofundado. Por que que você precisa fazer ele no decorrer da sua preparação para a magistratura em geral, qualquer ramo da magistratura. Eu poderia falar mil coisas, como por exemplo, você vai decidir a vida das pessoas amanhã quando você passar no concurso. Então é muito importante que você tenha uma boa preparação, uma boa base de doutrina, que você saiba raciocinar, pensar, que você tenha uma visão humana, coisas e tal. Eu poderia falar isso, mas prefiro não focar nisso, porque isso você já deveria saber, é uma parte do bom senso da coisa, né? Para um concurso em que a gente vai mexer com a vida, com partes muito importantes da vida das pessoas. Então, deveria ser um resultado do bom senso. Mas eu vou falar da parte mais prática de concurso, que é uma parte que todo mundo se pega. E aí, vamos lá. E essa aula eu vou tentar ser o mais objetivo. Não quero que ela passe de 10, 12 minutos. Eu me deparo com muitos alunos e a gente teve em torno de 850 alunos que têm a seguinte impressão: eu estudo para a primeira fase ou para o ENAM, é o mesmo estudo, depois eu vou fazer um estudo para a segunda. Opa, sumiu. Segunda fase, certo? Depois, na verdade, aqui a segunda fase vai ter discursiva e sentença. E depois eu penso na prova oral e etc. E aí o aluno normalmente pensa assim, ó, eu quero tal coisa, muito direcionada para isso aqui, para responder questão alternativa, múltipla escolha e tal, tal, tal. Isso é legal, é porque o que importa o ímpeto é muito importante de estudar. Então, normalmente as pessoas que estão nesse ritmo falar assim, não, eu quero uma coisa muito mais direcionada, são pessoas que já perceberam que aquele vou sentar e assistir a aula do professor tal não funciona, mas é um negócio muito demorado. Por que demorado? Porque o professor tal, ele vai dar uma aula de curso, que é uma aula mais rápida do que a graduação, mas ele não pode dar uma aula muito rápida, porque ele tem que nivelar a videoaula para todas as pessoas que vão comprar aquele curso, que vão entrar naquele curso. Então, essas pessoas, elas têm a consciência de que esse estudo mais clássico, que parece meio um estudo que a pessoa saiu da faculdade, agora é a faculdade número 2, que é o cursinho, elas perceberam que, pô, acho que não é um caminho muito rápido, não é um caminho muito inteligente até, a gente pode falar assim. Só que, olha só, normalmente as pessoas, quando o aluno tem ele entende isso, ele sai do ponto X para o ponto Y. Ele não vai para um meio termo. Então ele sai de uma videoaula com aqueles PDFs gigantescos, etc. E ele vai para o extremo oposto, que é eu vou só fazer questões e estudar a lei seca. Porque é isso que eu preciso para a primeira fase. E depois eu penso na segunda. E aí que está a armadilha. Porque eu tenho o pensamento de que, assim, 70% do caminho é a primeira fase. Então, se eu passei daqui para cá, já foi 70%. Por que 70%? Porque o conhecimento que você tem para passar da primeira fase é um conhecimento muito apurado. E aí, a questão de passar na segunda fase tem a ver com um pouquinho mais de conhecimento? Tem, mas muitas vezes não é só isso. E aí é o conteúdo da aula específico. Eu fiz essa introdução meio longa só para ficar um negócio mais reflexivo. Eu gosto de reflexões. Eu gosto de refletir. E eu acho que é importante a gente dar o espaço para o aluno refletir.
faz isso dentro dos cursos, eu faço isso aqui. Lá dentro dos cursos a gente tem aula de 20, 30, 40 minutos, 40 e poucos minutos, falando sobre um tema específico, porque eu quero que o aluno tenha a experiência de se aprofundar e saber como que acontece esse aprofundamento. Então, a gente tem aqui, aqui abaixo o Prima, que é o nosso curso extensivo para a magistratura do trabalho. Clica que você vai conhecer como que funciona o método, tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, o que, que eu tenho com essa premissa toda que eu estabeleci aqui? Ó, é 70% e tal e tal. É que o que você precisa, o primeiro lugar, é conhecimento. E em segundo lugar, é o treino de linguagem. Professor, conhecimento eu até saquei, mas linguagem não. O que eu falei? 70% do caminho está andado quando você passa da prova objetiva. Passou da prova objetiva, vai para a segunda fase, 70% do caminho andado. Hoje, com o Enem, eu diria até mais, 75%, 80% do caminho, porque tem uma prova antes, né, do concurso. E por que eu digo isso? Porque quando você tem esse nível de conhecimento para passar na primeira fase, você alcançou um nível em que você é capaz de falar sobre muitas coisas. Você é capaz de falar sobre muitas coisas. E você é capaz de resolver muitos problemas. E é isso que acontece aqui na discursiva e na sentença. Você fala sobre um assunto e você resolve algum problema. Eu, para pegar esse esquema, quer dizer que a prova objetiva é aquela prova que a linguagem é assinalar A, B, C, D e E. Você vai assinalar. Qual que é o conteúdo da questão, por exemplo, aqui? É o tema 932 do STF, responsabilidade objetiva. Qual que é o conteúdo da discursiva? Tema 932. Qual que é o conteúdo da sentença? Tema 932. Só que aqui na discursiva eu vou fazer uma dissertação sobre o tema e aqui na sentença eu vou fazer uma peça em que eu resolvo o problema. Mas o conhecimento sobre o tema 932 é exatamente o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Quando o aluno ele reduz o estudo a lei seca e questões, ele está pensando mais na linguagem, marcar X, fazer um conteúdo mais superficial. A cobrança tem que ser superficial, né? Então ele pensa no conteúdo superficial como a salvação e ele pensa no treino de questões como a salvação, porque ele está treinando a linguagem. Ele está treinando conhecimento, mas ele está deixando isso aqui de lado. Não tem treino de conhecimento. É um treino muito raso de conhecimento. Então, se amanhã cobra para esse aluno que treina lei seca e questões sobre conteúdo do direito ambiental do trabalho e sua repercussão para a responsabilidade civil, ele até consegue falar alguma coisa, mas não tão bem quanto alguém que, por exemplo, está dentro do nosso curso, que entende que direito ambiental do trabalho é uma evolução, blá blá blá, artigo 170, artigo 200, inciso 8, artigo 225, terceiro tal, e que o meio ambiente do trabalho é um conceito de meio ambiente biopsicossocial em que o trabalhador está inserido, olha só quanta coisa, e a lei sem questões não é capaz de te dar, né? Então, sim, existem momentos em que você vai preponderar o treino de linguagem, mas na maior parte do tempo o seu treino é de conhecimento.
conhecimento superficial e conhecimento aprofundado. Vai estudar lei seca, lei seca, súmulas, tese de repercussão geral, ou seja, um estudo mais superficial, porque você vai ler enunciados, mas também um estudo aprofundado. Vai ler uma doutrina, vai assistir uma videoaula, mas não aquelas videoaulas de cursos tradicionais, preferencialmente aulas pontuais. Você pode até ter um curso lá hoje em dia até tem assinaturas e tal, vai ter um curso lá do curso grande lá, curso bem grandão. E aí eu falo assim, não, eu vou mal em direito administrativo. Então, quando eu estiver cansado, eu vou assistir aulas de direito administrativo para eu conseguir me manter estudando e me manter ativo. É uma estratégia de estudo aprofundado também, tá? Então, essa aula, esse encontro aqui nosso, é para te demonstrar que cuidado para não cair nesse problema do estudo apenas voltado para a linguagem da prova. Uma coisa é linguagem da prova, outra coisa é conhecimento da prova. Com isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê.